Muito bem, aqui estamos nós, 90º dia desse propósito poderoso. Queridos, são 90 dias firmes aqui nesse propósito, viu? Até cumprirmos a nossa meta, dia 31 de dezembro do ano de 2021, né? Isso mesmo, fazer leitura total da Bíblia. Esse é o nosso propósito para esse ano, né? E me conta, como é que você tá? Você está bem? Eu espero que você esteja bem. Se você não estiver bem, que você fique bem em nome de Jesus, tá bom? Todas as coisas melhorando e ficando melhores e bem para você, para sua casa, para os seus familiares, tá bom? Olha só. Hoje é dia 31 de março, né? Estamos aí terminando mais um mês para começar um novo mês, né, queridos? E nós estamos avançando aí nesse devocional. Se você está curioso e querendo muito vir conosco, né? Vir comigo também nessa jornada, porque eu falo conosco porque somos muitos, né, queridos? Assim, unidos virtualmente. Mas esse propósito poderoso de leitura da Bíblia, eu queria que você soubesse, ele vai levar você a uma outra atmosfera, sabe? O propósito do Senhor em trazer a sua palavra revelada para nós é realmente nos libertar de todo o cativeiro, de toda prisão, de todo engano, sabe? De toda escuridão, de toda ignorância. Isso é o que a palavra do Senhor faz conosco. Nos liberta, nos transforma, né? Nos cura. Queridos, nos ressuscita, né? Porque com o Senhor nós temos nova vida. Isso é bem verdade, tá bom? Então é por isso que eu sempre começo encorajando você, convidando você a vir comigo. E claro, já que você clicou aí nesse vídeo, que você permaneça conosco, né? Nós sempre estamos aqui transmitindo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, e o nosso objetivo e o desejo do nosso coração é realmente que você seja impactado por essa palavra poderosa, que é a palavra de Deus, uma palavra que é viva, uma palavra que ela é eficaz, e eu quero te dizer, sempre que ela é lançada e que o seu coração está receptivo, ela vai produzir um resultado, ela vai produzir um efeito para o qual o Senhor está designando e enviando aí para a sua vida, tá bom? Então todos vocês que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos. Meu amigo Emanuel, bom dia, né, meu amigo? Bom dia para você, tá bom? Antes, então, de adentrar no nosso propósito, que nós estamos em um propósito de leitura da Bíblia, né, para vocês que estão chegando, o nosso objetivo é fazer leitura total. Então hoje, 90º dia, nós estamos então no livro de 1 Samuel, vamos avançar aqui de acordo com o nosso cronograma, capítulos 25, 26 e 27, tem muita coisa boa para acontecer hoje, então você não pode perder, tá bom? Antes de chegarmos lá, deixa eu orar pela sua vida, tá bom? Quero ministrar uma oração pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, e você que pode, agora feche os seus olhos, vamos orar, porque a palavra do Senhor nos diz que nós devemos orar em todo o tempo, queridos, continuamente nós devemos estar em oração. E sabe que a oração, ela tem esse poder, a oração, ela tem esse poder de transformar a nossa vida mesmo, sabe? Oração, querido, é algo que muda realmente o espiritual e traz para o natural aquilo que ainda não existe. É pela fé, tudo é pela fé. Então que você possa vir comigo agora nessa oração, tá bom? Nessa jornada, e vamos apresentar a sua vida ao Senhor, tá bom? Vamos lá? Pai, eis aqui as nossas vidas, Senhor. Eu te apresento a vida do meu irmão e da minha irmã que estão conosco agora, Pai. Eu não sei qual horário eles estão agora conectados comigo, mas uma coisa eu sei. A tua palavra, Senhor, ela não tem um prazo de validade. A tua palavra, Senhor, quando ela é enviada, ela vai produzir um resultado para o qual ela está sendo designada. E eu te apresento a vida desse homem e dessa mulher agora, Pai, para que eles sejam alcançados pelo Senhor poderosamente. Senhor, para que aquele que está abatido, enfraquecido, temeroso, Senhor, com as notícias, que eles possam ser alcançados por Ti, pelo Teu Santo Espírito, Pai. Que eles possam, Deus, encontrar descanso em Ti, Pai, porque Tu és o nosso abrigo, Tu és o nosso lugar seguro, Tu és o nosso Pai, Tu és aquele Pai querido que nos guarda e nos protege em todo o tempo. Então toda ansiedade, Senhor, toda preocupação, todo medo, Senhor, saindo agora da vida dos meus amigos, dos meus irmãos, Senhor, nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que eles sejam alcançados.
Oramos, Pai, para que eles sejam supridos em todas as coisas, porque sabemos, Tu és o nosso bom pastor e de nada nós teremos falta, Senhor, de nada nós teremos falta. Nós cremos na Tua palavra, nós cremos, Pai querido, quando a Tua palavra nos garante, Pai, que nenhum mal nos sucederá, nem praga nenhuma, nem enfermidade nenhuma chegará a nós, nem a nossa casa, porque o Senhor dá sempre uma ordem ao nosso respeito, nos guardando e nos livrando de todo mal e de todo plano do inimigo, Pai. Nós cremos no Senhor, Pai, nós cremos em Ti, Pai, e eu ministro isso, Pai, sobre a vida dos meus irmãos agora, eles sendo alcançados por Ti, Senhor, alcançados por Você, Senhor, nenhum mal vai alcançá-los. Nenhum mal vai alcançá-los, Pai. Nós temos um Pai, um Deus que é todo poderoso e que não há limites para o seu agir, Senhor. Eu ministro, Pai, porque Tu és o Deus do impossível. Sabemos que para Ti não há nada difícil demais. Sabemos que para o Senhor, que é Deus, Criador do céu e da terra, não há nada que o Senhor não possa fazer. Então, aqueles que estão enfermos, Pai, nós ministramos cura. Aqueles, Pai querido, que estão enfraquecidos nessa noite, nesse dia, Pai, que possam ser animados, Pai, fortalecidos pelo Senhor. É a oração que nós fazemos até aqui, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Então tá bom, você recebe, então recebe aí, porque Deus é com você, tá? Saiba que Deus é com você. Olha só, nada nessa vida dura para sempre, nada. Inclusive essa situação adversa que está aí na sua vida. Então olha só, se anima, levanta, sabe, a palavra do Senhor diz que o choro, a tristeza, a notícia ruim, ela dura uma noite, mas a alegria logo vem pela manhã. E você sabe que esse texto, quando menciona isso, quer dizer que realmente tudo é temporário, inclusive os tempos de luto, os tempos de tristeza, essa questão da pandemia vai passar. Acredite nisso, acredite nisso. Tempos desafiadores na nossa vida também passam. Então se apegue nisso, se achegue ao Senhor com confiança e saiba que o Senhor, Ele é um Deus que tem ouvidos e que ouve a tua oração. Então ore mais, apresente a tua vida ao Senhor, sabe, as tuas situações, os teus projetos ao Senhor, os teus planos. Apresente a tua vida sempre ao Senhor. E olha, quando você apresenta os teus planos ao Senhor, eles sempre dão certo. É o que diz a palavra, né? Apresente os seus planos ao Senhor e eles darão certo. Então tudo que eu estou falando para você aqui nesse momento é palavra de Deus. É a palavra do Senhor para você. É uma palavra que aumenta a tua fé, porque o que aumenta a nossa fé é ouvir e ouvir a palavra de Deus, tá bom? Então vamos falar mais de palavra? Deixa eu contar para você o que está acontecendo aqui no nosso cronograma hoje. Olha só, de acordo com o nosso cronograma, você lembra então que nós estávamos falando aqui acerca de Davi, né? Davi então ali, querido, estava sendo perseguido por Saul. Por fim, Saul lhe fez uma promessa que não iria mais perseguir Davi. Você lembra disso? Falamos sobre isso ontem. Pois é, olha só, o capítulo 25 vai falar sobre algo muito poderoso que aconteceu aqui e uma mulher, queridos, muito inteligente citada aqui na palavra do Senhor. Eu acho que você já ouviu falar sobre ela. Se você ainda não ouviu, tá aqui hoje uma excelente oportunidade. Abigail, nós vamos falar sobre ela hoje, nós vamos falar sobre Nabal, nós vamos falar muita coisa poderosa. Então fique comigo, vou fazer um resumo bem rápido para você. Capítulos 25, 26 e 27 do livro de 1 Samuel. Eu tenho certeza que essa palavra hoje vai falar muito fortemente com você, tá bom? Então vamos lá. No capítulo 25, deixa eu pegar aqui o resumão também do caderno. Você lembra que esse resumão do caderno é poderoso, né? Ele ajuda muito, pontos importantíssimos que você não pode deixar de prestar atenção quando estiver fazendo a sua leitura. Então é por isso que eu sempre anoto os pontos mais importantes aqui também, tá bom? Então olha só, capítulo 25, queridos, olha o que acontece. Samuel morreu. Lembra do profeta Samuel? Capítulo 25 já começa dizendo acerca da morte dele e que todo Israel sofreu muito, né, queridos? Claro, poxa vida, um homem íntegro e reto, queridos, foi Samuel, né? O profeta Samuel, desde a sua mocidade, poxa, ai, quando eu leio meu coração dói. Eu queria dizer pra vocês, eu sei, gente, já passou muito tempo, mas meu coração dói. Eu fico pensando como se eu estivesse naquele lugar, naquela hora, sabe? É verdade. Ok, vamos lá. Então o profeta Samuel morreu, diz a palavra do Senhor. Ele foi enterrado em Ramá, foi no mesmo túmulo onde a sua família estava. Aí o que aconteceu? Nessa ocasião, Davi, ele mudou-se para o deserto de Maom, juntamente com os seus soldados. Lembra que eles estavam com 600 homens aqui já? Pois é, escute bem o que aconteceu.
Quando ele foi para o deserto, a palavra do Senhor vai nos dizer que lá nesse deserto, que era mais precisamente, queridos, na cidade de Carmelo, tá bom? Havia um homem chamado Nabal. Escute, esse homem, queridos, ele era um homem que tinha muitos bens, a palavra do Senhor vai nos dizer. Ele era ali da geração da tribo de Caleb, tá? Então, o seguinte, ok, só que esse homem, queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele era um homem muito mau. Assim, ele não conseguia nem se comunicar com as pessoas. A palavra vai dizer exatamente isso, né? Por exemplo, cita a sua esposa Abigail, que ela era muito linda, muito inteligente, né? Cheio de virtudes, né? A gente entende isso, a palavra do Senhor tá dizendo isso. Mas em compensação, Nabal era grosseiro, era mau, difícil de lidar. A palavra de Deus, quando você lê a palavra aqui, o capítulo 25, você vai ver que tá dizendo exatamente isso sobre ele. Então deixa eu te contar o que aconteceu aqui. Davi, então, ele vivia aqui nessa região e ele acabava protegendo ali todo o rebanho de Nabal, porque ele tinha muitas posses, como eu disse. E ali ele protegia, né, os bens e todo o povo que morava ali em Carmelo. O que aconteceu? Um dia Davi enviou ali 10 dos seus moços para poder falar com Nabal. Eles iriam fazer uma festa, né, uma celebração, e ele pediu para ir falar com Nabal, para que Nabal desse a eles, né, assim, mantimentos para que eles pudessem fazer ali a celebração. Então, queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer que Nabal estava ali tosqueando as ovelhas quando os moços chegaram educadamente e falaram com ele, né? Ô Nabal, olha, nós somos esse povo que temos cuidado dos seus, né? Olha, Davi tem protegido você, tem protegido todos os seus trabalhadores. E ali, queridos, quando você for fazer leitura, você perceberá que eles chegaram numa boa para falar com Nabal. Mas Nabal, queridos, respondeu grosseiramente e asperamente a esse povo aqui que Davi enviou. Quando então eles estavam terminando de falar, olha a resposta que Nabal deu para eles. Escute aí, segura a mão aí, olha o que ele falou. Olha só, quem é esse tal de Davi? Olha que coisa. Quem é esse tal de Davi? Perguntou Nabal. Quem é esse filho de Jessé? Pensa que é, porque Jessé era o pai de Davi, né? O nome do pai de Davi. Queridos, e a palavra vai nos dizer que ele, olha, humilhou Davi, em outras palavras, diz que nem sabia quem era, que ele jamais tiraria ali alimento dos seus empregados para dar para Davi e para os seus soldados de jeito nenhum, né? Parafraseando aqui para você e resumindo, queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer que quando aqueles 10 moços voltaram ali para falar com Davi, o recado que Nabal tinha dado, né? Sabe o que aconteceu? Davi já pegou, foi a espada. Os soldados já se armaram, foram 400 soldados com Davi ali, encontrar Nabal, e 200 ficaram ali vigiando as bagagens. Queridos, e no caminho aconteceu algo muito poderoso, que aqui, sem dúvida, é um dos fatos mais poderosos aqui que eu poderia contar para você hoje. Eu acredito que hoje seja a chave mesmo do nosso devocional. No caminho, quando ele estava indo, então, encontrar Nabal para poder destruir não somente Nabal, mas todo o povo. Ele estava determinado a fazer isso. A palavra do Senhor vai nos dizer, queridos, que nesse meio tempo, um dos servos ali de Nabal ouviu o que tinha acontecido, né? Dos servos de Davi ter contado educadamente, ter chegado para Nabal e ter pedido os mantimentos e ele ter negado. Ele corre e vai contar para Abigail o que aconteceu. E ali, queridos, Abigail, naquele momento, quando tomou o conhecimento do que estava acontecendo, Abigail, então, queridos, prepara um banquete. A palavra nos diz que ela preparou tudo, que eles preparou pão, separou grãos. Ela fez assim um banquete para poder ir encontrar Davi, né? Olha que sabedoria que ela agiu, queridos, foi exatamente o que ela fez. Então, quando ela está indo no caminho, que ela encontra Davi, queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer que ela oferece, né, aquelas ofertas para Davi, mas antes de oferecer, ela se prostra, né, diante de Davi e começa a falar realmente palavras ali de muita sabedoria para ele, dizendo que realmente não foi correta a forma como o seu marido agiu, que o que Davi fazia era algo realmente glorioso, porque ele era um servo do Senhor. E é a coisa mais linda. Quando você fizer a leitura aqui do capítulo 25, obrigada, meu amor.
quando você fizer a leitura do capítulo 25, você perceberá, escute bem, quantas palavras sábias ela utilizou naquela ocasião. E ali, queridos, aquilo deixou Davi maravilhado, é exatamente o que diz a palavra. Deixa eu só fechar a porta, só um minutinho. Deixou Davi maravilhado, queridos. Então, por causa dessa situação, Davi, então, realmente, ele recebeu as ofertas, né, dela, recebeu tudo que ela tinha levado e falou, não, tudo bem, você tem razão. Inclusive, uma das coisas que ela falou para Davi foi o seguinte, meu senhor, não mate Nabal, nem mate nenhum desses homens, né? Como quem diz assim, não faça isso, o Senhor me enviou aqui exatamente para evitar que você fizesse isso, o Senhor não quer que você faça isso, né? E ali, queridos, ele acabou dando ouvidos e considerando o que Abigail falou, ele pensou e realmente falou, não vou fazer isso. Então ele voltou, né? A palavra do Senhor diz que ele não executou aquilo que ele já havia declarado, porque ele já havia declarado que no outro dia ao amanhecer não ia ter ninguém mais vivo. Ele tinha falado ali no caminho. Quando você lê o capítulo, você perceberá todos esses detalhes. E resumindo para você o que acabou acontecendo, quando Abigail volta para casa, o marido dela, Nabal, estava meio que dando uma festa. A palavra diz exatamente isso, dando uma festa ali naquela ocasião. E ela não falou nada com ele, porque ele já estava embriagado, deixou para falar no outro dia. Quando ele acorda, que Abigail vai falar com ele sobre o que tinha acontecido, né, com relação a Davi, queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer que o coração dele paralisou naquele momento, né? E ali, queridos, mais ou menos ali em torno de 10 dias depois, a palavra do Senhor vai nos dizer, Nabal morre. Então, ou seja, não precisou realmente Davi fazer tudo aquilo, porque o Senhor, queridos, a palavra vai dizer isso também, tá bom? O Senhor, né, fez que isso acontecer com Nabal, tá bom? E aí depois, olha o que acontece. Davi ficou encantado com Abigail, né? Claro, olha só que mulher linda, além de ser linda, inteligente. Então o que ele faz? A palavra do Senhor vai nos dizer aqui no capítulo 25, só para finalizar para você, que então ele manda os seus homens ir até Abigail. É que eu já ia falar aqui de Mical, que Mical apareceu aqui também agora. Eles mandam ir até Abigail e fala que quer se casar com ela. Então Abigail se apressa, arruma todas as suas coisas, leva 5 das servas que tinha ali com ela, queridos, e vai e casa-se com Davi. E a palavra do Senhor vai nos dizer aqui no finalzinho também que Davi não casa-se só com ela, tá bom? Ele também se casou com uma outra mulher. E eu quero falar aqui para você sobre essa outra mulher também. O nome dela aqui para você, olha. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele se casou então com Ahinoam, né? E se casou com Abigail. Uma coisa importante nesse meio tempo para que você saiba, você lembra de Mical, que é a filha de Saul, que foi a primeira esposa de Davi? Pois é, aqui no finalzinho do capítulo 25, você perceberá a palavra do Senhor dizendo que Saul deu Mical como esposa, como mulher de outro homem. Esse outro homem se chamava Paltiel, tá bom? Então olha que situação, bem no finalzinho também do capítulo 25, depois dessas fortes emoções aqui falando sobre Abigail, que conquistou o coração de Davi. Eu ia falar do rei Davi, né? Mas ele aqui ainda não era rei. Então vamos continuar o que acabou acontecendo. Capítulo 26, olha só. Capítulo 26, a palavra do Senhor vai nos dizer que os homens de Zif, lembra disso ontem, os fofoqueiros. Pois é, os fofoqueiros entraram em ação de novo aqui. Desculpa, gente, é brincadeira. Não fala que eles são fofoqueiros, tá bom? Eu tô só brincando e parafraseando aqui pra você. Eles foram lá novamente falar com o rei Saul acerca de onde Davi estava escondido. Chegaram lá, foram falar tudo para Saul. E nessa ocasião, querido, Saul mais uma vez prepara 3.000 dos seus melhores soldados e lá vai Saul perseguir Davi de novo. Olha que coisa. Pois é o que a palavra do Senhor está nos dizendo, né, querido? Só que é o seguinte, quando Saul se acampa, ele se acampou na colina de Áquila, que era bem de frente aonde estava o acampamento de Davi, né? Davi também estava acampado ali no deserto de Gesimã. E essa colina aqui de Áquila era bem de frente. Escute o que aconteceu. Estava ali acampado, Davi percebeu o que estava acontecendo, então o que ele fez? Quando foi à noite, a palavra do Senhor vai nos dizer
que enquanto todos dormiam, e que esse sono, tá, querido? Só para você entender, esse sono aqui profundo de ninguém acordar, foi o Senhor quem deu. A palavra também está nos garantindo isso. Davi vai lá, ele chama Abissai, vai lá no acampamento do inimigo, né, onde Saul estava, pega a espada de Saul e pega também um jarro de barro, né, que estava com água ali. Nessa ocasião, queridos, Davi teve a oportunidade, mais uma vez, de matar Saul. Eu gostaria de frisar isso aqui para você, mas Davi nunca teve em seu coração até aqui a intenção, mesmo com a oportunidade, de matar Saul. Ele entendia realmente que Saul, ele era um ungido, um separado do Senhor, e que não cabia a ele matar Saul, apesar de toda a perseguição e maldade, né, que Saul tinha para com ele. Escute como termina aqui o capítulo 26, já vamos encerrar, 26, 27 é curtinho, já vamos encerrar o nosso devocional, tá bom? Então aqui vai nos dizer que ele foi lá, pegou. Quando ele pegou o jarro e a espada, ele saiu, ninguém acordou. Quando ele tomou uma certa distância, que já estava em segurança, ele começou a gritar. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele começa a gritar, e ele começa a gritar e acorda também aqui nessa ocasião, queridos, Abner, deixa eu te dizer uma coisa, Abner, ele era um braço direito ali do rei, né? Ele era o líder ali, ele era um dos líderes ali de Saul. Escute o que aconteceu. Ele começou a gritar, zombando dele, né? Porque ele era aquele que não podia estar dormindo, tinha que estar protegendo o rei Saul, mas ele estava dormindo, então ele começa a caçoar mesmo dele, né, queridos? E fala assim: onde em todo Israel existe alguém como você? Por que você não protegeu o seu senhor, o rei, quando alguém ia para matá-lo? Porque se fosse uma outra pessoa, né, queridos, teria, realmente matado Saul. Mas aqui, queridos, só deixando claro para você, nós entendemos, claro, que foi favor do Senhor mesmo, porque bem no versículo 12, está dizendo aqui, olha, o Senhor fez com que eles caíssem em sono profundo. Então Davi começou a falar, e quando ele começou a gritar, querido, Saul acordou, e Saul ouviu a voz de Davi, e mais do que isso, reconheceu a voz de Davi. Aí olha o que Saul fala, no versículo 17, e diz assim: é você, meu filho Davi. Olha que coisa, ele era bipolar, né, queridos? Ora ele estava perseguindo Davi, ora ele estava amando Davi. Exatamente, mas você lembra que Saul, ele tinha espíritos que atormentavam ele, né? Você lembra disso, que nós falamos bem no início do capítulo? Pois ele tinha espíritos malignos que também era o que o Senhor havia permitido, que atormentavam ele. Mas aqui nessa ocasião não está falando sobre isso. Só relembrei você aqui do que já aconteceu com ele, tá? Ele fala isso com Davi, e aí Davi, poxa, quebra o coração de Davi. Ele fala bem assim: sim, ó rei, meu senhor sou eu. Por que o meu senhor está perseguindo esse teu servo? O que foi, meu senhor? Fale para mim, né? Diga quais foram as palavras, o que foi que eu te fiz? E mais uma vez começou aqui a falar com Saul: qual foi o crime que eu cometi? Por que é que o Senhor está me perseguindo, tentando me matar, tentando me tirar a vida? Mais uma vez eu estive diante de ti, tive a oportunidade de tirar a tua vida, mas não fiz isso, porque reconheço. Olha só o que ele diz, né? Ele reconhecia a unção mesmo, né, que havia na vida de Saul, queridos. E nessa ocasião, Saul mais uma vez confessou, já terminando o capítulo 26, verdade, eu pequei, volte para casa, meu filho, porque Saul tinha expulsado Davi de lá. Davi não estava morando mais na casa do rei, né? E ali, queridos, a palavra vai nos dizer que ele reconhece, né? Saul reconhece o grave erro, e ali ele diz o seguinte: olha, aqui está a lança do rei. Davi volta, devolve a lança do rei, né? Um servo vai lá para poder buscar. E ali, queridos, como recompensa, a palavra do Senhor diz que como recompensa e fidelidade, ele se recusou a levantar a mão contra o ungido do Senhor. Davi está dizendo para ele. Só fazendo leitura aqui para você do que eu acabei de antecipar. Ele comentando com Saul que teve a oportunidade de realmente tirar a vida dele, mas que não fez por temor ao Senhor mesmo, né, queridos? E como é que termina tudo isso? Termina dizendo o seguinte: Saul dizendo a Davi: que o Senhor abençoe você, meu filho. Você praticará atos heróicos e será um grande conquistador, falou para Davi. E termina Davi indo embora e Saul voltando para sua casa. Assim terminou. Capítulo 27, vamos finalizar. Vou te contar 3 pontos, só que é bem curtinho o 27, o que acabou acontecendo aqui.
Davi continuou a pensar com ele mesmo, cara, qualquer hora Saul volta de novo, né? Dessa loucura nele aí, lá vem ele tentando me matar. Então o que que ele faz? Ele vai se refugiar, né? Ele se esconde lá na terra dos filisteus e ficou ali. Queridos, o que que aconteceu? Nessa ocasião ele estava realmente com os 600 homens, né? E ele foi até Gate, onde reinava o Aquis. Lembra de Aquis, que era filho de Maoque? Era aqui em Gate, ele estava lá. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele chegou ali, pediu realmente proteção ali para que eles pudessem ficar, né? Passou um pouquinho de tempo, ele pediu, foi terras realmente para que eles pudessem ficar ali, né? Porque eles não tinham realmente terra onde habitar, né? Então Aquis deu a eles a cidade de Ziclag, é onde diz aqui, né? E eles ficaram ali durante 1 ano e 4 meses. Como é que termina o capítulo 27? Então, eles estavam ali durante 1 ano e 4 meses, né? Davi sempre continuou lutando, queridos. Aqui termina contando essas lutas de Davi, né? Davi sempre passava o tempo todo atacando. E aqui ele menciona alguns povos, né? Jesuritas, Gesitas, Amalequitas, todos esses povos que viviam ali na direção de sul, né? Na terra do Egito. Então, ele sempre estava fazendo esses ataques. E sempre, queridos, que ele ia, ele matava todas as pessoas, ninguém ficava com vida, e ele pegava os despojos de guerra, que era o quê? Jumentos, bens, né? Tudo que tinha ele pegava, voltava, retornava para a cidade aqui, queridos, ninguém ficava com vida, né? E para finalizar aqui, diz que Aquis confiava em Davi, mas Aquis pensava o seguinte: o povo de Israel deve odiar muito Davi, então ele vai ter que ficar aqui e me servir para sempre. Olha o pensamento do rei Aquis. Mas você não pode perder, que não é isso que vai acontecer. Já quero antecipar para você que tem muitas coisas para acontecer aqui, daqui para frente no nosso devocional. Nós encerramos hoje e eu realmente sou muito grata a Deus pela sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Hoje nós falamos de alguém, queridos, mais uma vez eu vou te lembrar, de alguém muito escolhido, né? Nós sabemos que Davi foi ungido para ser rei de Israel, mas até aqui, todas essas ocasiões e lutas e provações que Davi estava passando, queridos, ele ainda não tinha assumido o seu reinado. Talvez você tenha promessas de Deus para se manifestar em sua vida. Elas ainda não se manifestaram. E talvez você questione, esteja se questionando todos os dias ou com muita frequência por que ainda não se cumpriu. Fica firme, vai se cumprir. Mas há um processo. E Davi aqui estava passando por um processo, tá bom? Por isso você não pode perder onde Davi chegou. Vem comigo nesse devocional, ainda dá tempo de você aprender mais de Deus. Crescer muito, entender mais sobre como Deus se move, viu? E ser melhor, ser um melhor homem e ser uma melhor mulher em todos os aspectos e áreas da sua vida, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Até amanhã. Tchau, tchau.